povo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem e que aproveitem muito bem esse vídeo, porque tá muito especial, tá? Bom, como vocês sabem, para quem gosta da área da beleza e quer encontrar uma forma de faturar mais, melhorar de vida com uma atividade que ao mesmo tempo é muito prazerosa e muito lucrativa, eu quero te dizer que nesse vídeo você vai encontrar as informações que te farão perceber que essa é uma possibilidade muito, mas muito real. Que nesse vídeo eu vou te dar informações valiosíssimas para você que quer começar a empreender na área da beleza, especificamente com sobrancelhas naturais. Essa técnica eu consegui faturar em menos de 6 meses R$ 10.000 trabalhando somente com sobrancelhas naturais. Então, vamos pro vídeo que hoje eu quero te convidar a conhecer a técnica que está revolucionando o mundo da beleza e ditando tendência, a tendência que foge dos padrões, tá? E eu tô falando daquele design mais natural, que tá tão em alta, trazendo muita oportunidade de trabalho, mesmo para quem vai começar do zero, tá? Assim como eu comecei. Então, hoje eu vou falar sobre a técnica de design à mão livre, tá? Uma técnica de produzir sobrancelhas naturais sem utilizar mapeamento facial. Vamos lá? Bom, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ana Carolina Seolim, especialista em sobrancelhas naturais e nanopigmentação. Eu tenho 29 anos, sou formada em geologia, mas há exatamente 1 ano e 8 meses atrás eu larguei o meu emprego de geóloga para começar a empreender no ramo da beleza. E hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo para te contar que foi a decisão mais acertada da minha vida até agora, né? Porque eu sou muito jovem, para falar assim. Foi simplesmente incrível tudo isso, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria faturar 4 vezes mais do que eu ganhava no meu outro emprego em tão pouco tempo. Mas isso tudo, logicamente, não veio de mão beijada, né? Eu me preparei, eu estudei bastante e continuo sempre estudando e aplicando tudo isso no meu negócio, porque eu estou sempre pensando em melhorar e crescer cada vez mais, porque, cara, o ramo da beleza sempre esteve em alta e ainda está em alta, sempre vai estar. Então, eu não só procuro aprender novas técnicas para construir as melhores sobrancelhas naturais, que é com isso que eu trabalho, mas também eu estudo como gerenciar o meu negócio, como lotar a minha agenda de forma estratégica, como faturar mais trabalhando menos, como criar minha marca e tudo que envolve empreender. E é por isso que eu tive todo esse resultado. Eu resolvi compartilhar tudo isso com vocês, né, para que mais pessoas, assim como eu, possam dar uma grande virada de chave na sua vida. Ou porque estão cansadas de trabalhar duro e não vêem resultado, ou por estarem sempre sem dinheiro, sem tempo para viajar e ficar tranquilo com a sua família, né, sem nenhuma preocupação. Então, para essas pessoas que estão procurando uma oportunidade de ouro para começar essa mudança, o nicho da beleza tá aí e é sempre uma grande oportunidade para quem gosta dessa área. Ainda tem muita coisa para ser explorada, tá? E trabalhar como designer de sobrancelhas, com certeza, é só uma das possibilidades. Tá bom? Então, bora pro conteúdo de hoje que vocês vão ficar sabendo tudo sobre essa técnica simples, mas muito poderosa, tá? Tão poderosa que já contribuiu para fazer alguns milionários por aí. Isso que eu vou falar nesse vídeo é muito importante, porque é o início de tudo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque aqui, com uma boa técnica que começa o reconhecimento do nosso trabalho, tá? Sem sombra de dúvidas, e é essa habilidade que a gente precisa desenvolver, treinar, tá? Muito, logicamente, e que a gente vai conseguir fazer um trabalho que ganhe a satisfação das nossas clientes, que resolva as dores das nossas clientes, tá? E para isso dar certo, a gente precisa ganhar a confiança das pessoas no nosso trabalho.
Quando isso acontece, ou seja, quando a gente ganha a confiança de uma cliente, né, a cliente sai satisfeita, o retorno, gente, é certo. E aí a fidelização é garantida. Então, bora aprender a importância de conhecer a técnica mão livre e a importância de fazer ela muito bem feita. Quando a gente fala em designer de sobrancelhas, design de sobrancelhas, a gente quer nos referir a uma série de passos específicos que a gente realiza para atingir determinado resultado, certo? Porque quando a gente vai fazer a nossa sobrancelha em algum lugar, como vocês acham que a designer escolhe o melhor formato para você? Ela provavelmente não tira da cabeça dela, né? Porque se ela é uma profissional, uma designer mesmo, ela vai primeiro fazer um desenho ao redor da sobrancelha, tá? E depois, com esse desenho pronto, ela vai tirar os pelinhos que não fazem parte desse desenho, tá? Isso é design de sobrancelhas. E o resultado que a gente quer obter, independentemente da técnica, é uma sobrancelha alinhada, delimitada, bonita, limpa, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu chamo de sobrancelha natural, tá? É uma sobrancelha harmônica, uma sobrancelha delicada, uma sobrancelha que fica sutil no nosso rosto, tá? Aquele design que parece que você nasceu assim e que ninguém vai dizer, ninguém vai conseguir notar que você acabou de fazer a sobrancelha, porque ele fica clean, tá? Não é aquela sobrancelha super marcada, tá? Então, como você acha, como que você imagina que esse design foi feito? E aí que entra o famigerado design à mão livre, tá? Que muitas designers estão deixando de faturar muito por ainda não saber aplicar essa técnica. E se você que está me assistindo aí já trabalha na área das sobrancelhas, eu não preciso nem te dizer, tá? Não preciso nem falar o quanto que uma sobrancelha muda o rosto das pessoas, ela transforma o nosso olhar, a nossa expressão. E o quanto que as pessoas buscam cada vez mais ter a sobrancelha perfeita e harmônica com o rosto. E o quanto que alguém que faça um trabalho nesse sentido, que na verdade é um trabalho artístico, ele acaba sendo muito valorizado, né? O quanto que as pessoas não pagam, né? Esse que é o pulo do gato. Porque o design à mão livre, ele acaba sendo uma arte, né? E arte, gente, é caro, porque é único, é exclusivo, é algo que ninguém vai ter igual. Então pensem nisso na hora de aplicar o design de vocês. A gente pode falar o seguinte: quando eu digo o design perfeito, ele precisa ser antecedido pelo desenho perfeito, tá? E esse desenho, nós temos basicamente duas formas de fazer: com medidas e sem medidas, tá? Partindo do princípio que a sobrancelha perfeita é aquela que se encaixa harmonicamente no rosto de cada pessoa, independente do formato, que cada pessoa já vem de fábrica com o seu próprio formato de sobrancelha, certo? Aqui é o principal erro das designers, que é tentar criar um formato padrão para todas as clientes, tá? Isso não vai fazer com que o seu resultado fique natural. Esse é o primeiro princípio. Então, o design à mão livre, ele não usa medidas padrão. Entendendo isso aqui, você entende a base do design à mão livre, tá? E o que eu quero dizer com medidas padrão? Quando você chega lá na sua designer e você pede para ela, digamos que aqui é você, tá? E você tá pedindo para sua designer um design para você, ela vai provavelmente medir o seu rosto com linhas. Isso aqui a gente não usa no design à mão livre, tá bom? Nosso design é criado diretamente na sobrancelha. Eu vou explicar para vocês como é que é feito. E é lógico, né, gente? Cada pessoa, ou seja, cada cliente, pode ter uma preferência de como quer ter a sua sobrancelha, né? Isso é óbvio. Depende do gosto pessoal, depende de como a pessoa se vê, depende do estilo mesmo, né, que aquela pessoa gosta. Enfim, é igual cabelo. A gente pode ter o cabelo que a gente quiser. Vocês concordam? Mas o fato é que
existe aqui uma diferença gritante entre o resultado das diferentes técnicas utilizadas para fazer esse desenho antes de retirar os pelinhos, partindo do pressuposto que existe uma sobrancelha ideal para cada pessoa, baseado no que aquela pessoa tem de sobrancelha, tá? Então, eu vou passar aqui um conhecimento teórico para vocês, né, que não faz nada mal, né, que tem aquela frase que diz: a teoria é uma boa prática. Então, vamos lá. Essas técnicas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: a sobrancelha efeito natural, o efeito artificial. Só que quando uma pessoa escolhe, de repente, algo que não favorece ela, ou seja, algo que não fica harmônico com o rosto dela, o que acontece? Das duas, uma. Ou aquela característica, seja sobrancelha, seja cabelo, fica muito discrepante, fica muito cheguei, assim, a pessoa chega e a primeira coisa que vê é aquela característica, ou seja, fica chamando mais atenção do que as outras características. Ou então a pessoa vai ficar apagada e desvalorizada. Esse tipo de coisa a gente consegue evitar com o design à mão livre, porque ele vai idealizar uma sobrancelha para você que fique encaixada no seu rosto, que você não vai se preocupar se ela tá estranha, se ela tá muito grande, se ela tá muito pequena. Ela vai estar perfeitamente encaixada no seu rosto, de acordo com o que você escolheu usar. E gente, não tem coisa melhor do que você se sentir bem com o seu rosto, com a sua imagem, se olhar no espelho e sentir que aquela sobrancelha se encaixa no seu rosto e que não está chamando mais atenção do que os seus olhos, do que a sua boca, do que você está comunicando, certo? Então, aqui eu vou falar sobre as duas características, os dois grandes grupos, tá? Aqui, a sobrancelha, ela vai chamar atenção, porque ela vai ficar muito marcada, ela vai destacar no rosto. Aqui no natural, ela vai ficar encaixada, ela vai fazer parte do conjunto. Você não olha aquela pessoa e você só enxerga a sobrancelha. Você olha aquela pessoa e você consegue prestar atenção no que ela está te falando, porque nada no rosto dela chama mais atenção do que aquilo que ela está te falando. Então, aqui, usar pontos e linhas para marcar a sobrancelha. E aqui a gente desenha direto. Isso aqui, gente, pode ser usado para qualquer tipo de sobrancelha, tá? Seja ela peluda, seja ela rala, seja uma sobrancelha fina, uma sobrancelha grossa, não importa, tá? Aqui a gente nunca vai usar medidas padrão, tá? Nunca vai rabiscar lá. Tem aqui a cliente, né? Você chega lá, normalmente, o que elas fazem, né? Elas vão pegar e vão medir o seu rosto como se o seu rosto fosse totalmente simétrico. Então, por exemplo, você divide o meio aqui, aí divide aqui, aí divide, faz uma linha aqui, ó, passa do canto do olho até aqui a boca. Na lateral do nariz também, vai passar aqui no lateral do nariz. E aí, o que geralmente fazem? Conectam essas linhas através dos pontos onde elas se interceptam e definem o design correto para vocês. Vocês acreditam, vocês acham mesmo que isso aqui vai dar certo, sendo que o nosso rosto não tem nenhuma linha paralela, nenhuma linha que é completamente reta? Nosso rosto é composto de curvas, tá? O nosso rosto não é simétrico, um lado é diferente do outro, uma sobrancelha vai ser diferente da outra, a gente deve respeitar essas características. Então, um mapeamento assim dessa forma não valoriza a nossa sobrancelha e muitas vezes acaba afinando uma sobrancelha que a gente tem lá, que a gente deixou crescer. E aí, com base nessas medidas, a pessoa vai dizer que aqui deve ser o seu início, que aqui deve ser o seu ponto alto e aqui vai ser o final da sua sobrancelha. E ela vai conectar esses pontos assim, ó, e vai fazer aquele design quadradão. E que às vezes você tem uns pelinhos aqui, ó, que eles vão ser perdidos, elas vão tirar. Vai acabar afinando a sua sobrancelha. Então não é isso que a gente quer. E essa é a base do design à mão livre. Design à mão livre não tem isso. A gente vai desenhar na própria sobrancelha, valorizando todos os pelos que você já tem.
o que é o nosso guia no design à mão livre. Se você nunca ouviu falar, eu vou te apresentar que essa aqui é a palavra mais importante. O visagismo vai ditar como que a gente percebe as características de cada pessoa, como que a gente olha para cada pessoa diferente, né? Faz aquele olhar, faz um scanner das características da pessoa, considerando tamanho de boca, considerando grossura dos lábios, considerando distância entre os olhos, considerando o tamanho dos olhos, mas principalmente respeitando o formato e a espessura das sobrancelhas, independente de medida, independente de pontos estratégicos onde deve acabar, terminar e começar a sua sobrancelha, devemos respeitar aqueles pelos naturais, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o resultado dessa sobrancelha natural, ele já existe, ele já está lá na sua cliente. A sua cliente tem a sobrancelha dela naturalmente como ela é, e você precisa retirar os pelos que não fazem parte. Aqueles pelos que não valorizam o olhar dela, tá? Pelinhos que estão soltos ali, que estão esparsos, que estão afastados, que não estão em harmonia com o restante da sobrancelha, tá? A ideia não é criar algo novo, não é fazer um desenho diferente, é somente valorizar o que a pessoa já tem. Então, não se preocupa que o resultado final, conforme você for treinando o seu olhar, você vai já se acostumar em olhar a cliente e já saber que o resultado já está lá. E você vai aprimorando essa percepção, tá? Com o tempo você vai conseguir fazer um design em menos de 30, 40 segundos, né? Você já desenhou. E é isso. Confere se está tudo certinho e bora para pinça ou para cera, ou seja lá o método que você gosta de usar. A base dessa técnica, você primeiro precisa ter a percepção, tá, do rosto, do visagismo, e a firmeza no seu traço, tá? Firmeza e leveza no traço. Com o tempo você também vai aprimorando essa técnica. Então, com calma, você vai desenhando bem rente aos pelinhos. Não tem como você aprimorar uma coisa que você nunca fez sem treinar, né? Então a gente vai ter que treinar. Por exemplo, se você tem uma sobrancelha lá, aqui ó, tá? Só que essa sobrancelha, ela tem muitos pelinhos. Muitos pelinhos que nascem aqui, ó, bem esparsos. Não tem assim? Vamos deixar ela bem peluda. Aqui tem uns que viram assim, ó, que estão viradinhos. E aqui, ó, já começa a não ter mais, começa a ficar muito espaçado. Aqui sempre tem uns também, ó. Então, como é que você vai chegar, uma cliente sua vai chegar lá e você vai dizer para ela que a sobrancelha dela precisa acabar aqui? Se ela tem mais pelo aqui, por que você vai acabar ela antes? Se o desenho dela tá te dizendo, tá te mostrando que ela acaba aqui e aqui tem tipo assim uns pelinhos soltos, aí sim, você não vai dizer, sua sobrancelha acaba aqui, não. Você vai ver mais ou menos a distância do olho dessa cliente, uma distância que não seja tão longe e também que não fique tão curta, tá? Precisa cobrir, a sobrancelha precisa cobrir o olho, tá? E também tomar cuidado para que não fique, essa parte não fique tão abaixo do início, tá? Isso aqui é um dos principais erros da sobrancelha ficar artificial, porque ela fica muito baixa e acaba caindo o nosso olhar. Então a gente vem definindo aqui o design, ó, com base nos pelinhos que estão mais juntinhos mesmo. Não tem importância o formato do olho, não tem importância a distância, não tem importância nada. Nenhuma característica do rosto importa. O que importa é os pelos da sobrancelha, eles estão ali, você vai tirar só o que tem excesso, tá? Então você vai vir, ó, vendo que aqui eles estão juntinhos e aqui eles estão espaçados. Então
Você vai vindo com um traço bem leve. Tenta manter muito bem o ponto alto, ó. Então aqui ela dá para ser um pouco mais alta, dá para deixar mais grossa, preservar esses pelinhos. E aqui eu desço com uma cauda um pouco menor do que o restante do corpo da sobrancelha, tá? Então é importante que essa cauda seja um pouquinho mais curtinha. E aí, nesse caso que eu desenhei aqui um pouco mais para lá, ó, pode descer um pouquinho mais assim, tá? E aí, tudo isso aqui vai sair depois com a pinça. Esse espaço aqui, ó, tem que ficar aberto para entrar luz, para iluminar o olhar, né? Senão, se ficasse os pelos aqui, ó, ia deixar um olhar muito fechado. Então a gente tira esses pelos aqui, deixa a cauda um pouquinho mais curtinha, tendo essa linha base aqui do início como um guia, assim, mais ou menos, para você não abaixar tanto essa cauda, tá? Deixar ela um pouquinho mais. Tem gente que gosta de uma cauda mais elevada ainda. Então, para quem tem bastante pelo, bastante sobrancelha, eu faço uma cauda mais curtinha e mais alongada. Quem tem mais pelo aqui, ó, faço uma cauda mais curtinha e uma sobrancelha um pouco mais longa. Tá? Sempre respeitando aqui essa linha base. Às vezes aqui o rosto da pessoa já dobrou, né? Já tá aqui na lateral. Então, às vezes a gente mantém esse pelo aqui para essa lateral não ficar tão vazia. Então, com calma, você vai desenhando bem rente aos pelos, contornando toda a sobrancelha da sua cliente, tá? Se caso o seu traço for muito tremido, vai ser muito mais difícil você ter clareza dos limites do seu desenho, né? Então, a parte principal aqui é a calma, é a paciência. Nas primeiras vezes você vai ficar nervosa, você vai demorar e é normal. Você vai treinar muito antes de atender a primeira cliente e aí você vai pegar confiança. Então, é só relaxar que o traço vai sair e qualquer coisa você limpa e afina ele com um palitinho para ele ficar bem certinho, tá bom? Gente, aqui eu tô falando uma coisa que parece bem óbvia, tá? Mas sim, eu preciso reforçar que para essa técnica ser tão efetiva como ela é, a gente precisa buscar a melhor percepção possível do rosto da nossa cliente. A partir dessa percepção, a gente vai fazer o traço que vai delimitar a sobrancelha perfeita para o rosto dela. Mas tomem cuidado, que essa é uma técnica revolucionária, portanto não se trata de fazer mais do mesmo. Muitas vezes você não vai nem fazer o mesmo desenho na mesma cliente que voltar várias vezes, tá? Já aconteceu isso comigo. Teve vezes que eu acabei deixando a sobrancelha da cliente um pouco mais fininha, um pouco mais arqueadinha. Teve vezes que eu deixei ela um pouco mais reta. E tá tudo bem, é questão de percepção. A sua percepção vai mudando conforme o tempo. O gosto da sua cliente vai mudando conforme o tempo. E essa técnica é muito legal porque você consegue mudar, tá? Às vezes, se eu tô te dizendo que você não vai fazer o mesmo desenho sempre, imagina, nem na mesma pessoa, às vezes um desenho de cada sobrancelha vai ser diferente, porque o nosso rosto não é simétrico, tá? Isso é normal. E deixa eu falar uma coisa para vocês muito legal. Eu aplicando essa técnica que mais ninguém fazia ali onde eu morava, eu consegui faturar em menos de 6 meses 10 mil reais, trabalhando somente com sobrancelhas naturais, somente com design natural à mão livre. Então, prestem muita atenção nesse vídeo, porque é muito real essa possibilidade de faturar muita grana, porque as pessoas pagam. Vocês acham que eu consegui faturar 10 mil reais fazendo aquela sobrancelha comum que todo mundo faz, aquele tipo assim, ó, bem marcada assim, bem fininha? Não, eu não faço o que todo mundo faz. Eu faço algo artístico, faço algo único, faço algo personalizado e as pessoas pagam por isso. E por quê? Porque eu aprendi a respeitar o formato do rosto, o olhar de cada diferente, de forma a valorizá-los ainda mais, tá? Isso gerou muita gratidão das minhas clientes. Isso é muito bom, né? Eu tô falando tudo isso porque eu realmente me preocupo e eu quero
ajudar as pessoas que estão começando ou as pessoas que já trabalham, que tenham os mesmos resultados que eu tive, ou até mais, né? Eu gosto de compartilhar o que deu certo para mim, isso me faz bem. Conhecimento, gente, é a chave. Não esqueçam disso. E algo que também é muito importante é que você não corre o risco de afinar a sobrancelha da sua cliente, né? Foi exatamente isso que fez com que cada vez mais as pessoas me procurassem, porque sabiam que eu não ia afinar a sobrancelha delas. Quantas vezes já chegaram as minhas clientes pela primeira vez, falando que tinham visto lá no meu Instagram, né, que eu não afinava e que confiaram em mim, e depois, né, de passar uma pandemia inteira sem tirar a sobrancelha, elas vieram, confiaram no meu trabalho, marcaram horário e muitas delas seguem sendo clientes até hoje, né? Isso incontáveis vezes. E aí a gente já emendava uma história, né, que geralmente envolvia o trauma que ela já tinha passado por conta de afinar a sobrancelha. Gente, inúmeros relatos iguais a esse. Então, assim, o design à mão livre é justamente o que faz com que as minhas clientes me procurem, porque elas não confiam em mais ninguém. Elas não tiram sozinhas em casa, porque elas têm medo de afinar, têm medo de deixar falha. E uma coisa que eu vou falar para vocês, o mercado está longe de estar saturado, tá? Tem muitos designers que usam técnicas que acabam afinando a sobrancelha, muitas vezes por medo de começar a aplicar uma técnica nova. Mas outra coisa que eu vou falar para vocês, o design à mão livre, ele é realmente um marco, tá? Uma libertação para quem trabalha nessa área, porque a chance de errar é praticamente nula, tá? Então não tem por que você perder um tempo enorme mapeando aqui, fazendo um monte de rabisco na sua cliente, sendo que você pode aplicar uma técnica muito mais rápida, muito mais eficaz, que não vai causar dano na sua cliente, né, na sobrancelha dela, e ainda por cima você pode cobrar o dobro do valor, porque é um trabalho considerado artístico, tá? É uma arte, e arte custa caro. Então, dito tudo isso, para concluir o conteúdo de hoje, eu quero te dizer que se você entendeu o valor dessas informações, tá, que eu te passei aqui hoje, te convido a seguir assistindo os meus vídeos, que eu vou mostrar muita coisa legal, tá? Tem muita coisa que dá para aprender, principalmente no início, está começando do zero, mas é um passinho de cada vez. Eu garanto que essas dicas vão te ajudar muito a avançar muito mais rápido, com menos esforço, para faturar pelo menos 10 mil reais por mês, tá? Trabalhando somente com sobrancelhas naturais, porque esse faturamento pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. E isso, gente, a partir de um trabalho honesto, um trabalho íntegro, tá? Sem passar perna em ninguém, dando o seu melhor a cada dia. E, gente, para quem acha que eu comecei já fazendo isso aqui, nossa, super confiante, sabendo tudo direitinho, de coisa de distância e a própria voltinha aqui, ó, nessa fluidez que a gente dá na sobrancelha, eu fui aprimorando e eu desenvolvi o meu método, né, de trabalhar. Eu já não aplico mais o que eu aprendi lá no meu curso há 2 anos atrás, né? Eu desenvolvi, eu aprimorei a minha percepção e eu desenvolvi uma técnica. Então, no início, eu era crua, eu não sabia, eu era dura, eu tinha medo. E da mesma forma que vocês podem ir aprimorando, eu também aprimorei e muito, né? A confiança vem com o treino. Eu tive sim muita dificuldade também em conseguir trazer o resultado perfeito que eu queria. Mas o que foi que eu fiz? Foi estudar e praticar muito até desenvolver um método exclusivo que fosse possível de perceber o olhar e transcrever no desenho, naquela sobrancelha, de um jeito que o olhar fique super valorizado e único. Isso não é mágico, tá? Poderia ser, mas não é mágica, é técnica, é método, tá? Então, se você está pensando em começar, né, nessa área, não cometa o erro de fazer o que todo mundo faz. Faça mais, faça diferente, saia do padrão. Aprenda a técnica que vai te deixar criar, vai te deixar, sabe, livre, que vai muito além, porque a gente sabe visualizar o rosto de cada cliente como um todo para aplicar o visagismo, para que tudo fique harmônico, natural e delicado, tá?
em quase 2 anos de profissão, algumas clientes já vieram me dizer que nunca na vida tinham tido a sobrancelha que elas têm hoje, tá? E algumas delas nem se olham no espelho mais antes de ir embora da minha sala, porque elas criaram tamanha confiança que elas já pagam e saem sem nem ver o resultado, porque elas sabem que ficou perfeito. Eu vou aqui falar uma coisa para vocês. Eu fiz tudo isso sozinha, né? A minha evolução aconteceu porque eu não desisti, né? Eu fiz um curso de sobrancelha, aprendi a técnica básica e aí eu fui fazer sobrancelha, eu fui para jogo, tá? Coloquei a mão na massa, eu falei, eu vou fazer isso dar certo, porque simplesmente era o meu sonho que estava em jogo, era a minha vida, era a minha profissão, né? E só dependia de mim. E aí eu fui buscando conhecimento, que o curso que eu fiz foi muito bom, mas eu consegui aprimorar o meu olhar e aprimorar a minha técnica, tá? E é isso. Se você gostou de saber, né, sobre isso que eu mostrei nesse vídeo, se você aprendeu algo novo, comenta aqui embaixo que eu vou querer saber se os meus vídeos estão levando conhecimento para alguém, tá? De alguma forma, se eu conseguir te ajudar. Então me conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, que eu vou adorar te responder, tá bom? Se você achar que mais alguém pode se beneficiar com esse vídeo, já compartilha, já curte, já se inscreve no canal e já me segue lá no Instagram, @carolseulimbeauty, tá? Segue vendo meus próximos vídeos se isso te interessar, tá bom? Certamente vai te ajudar muito nessa sua nova jornada. Tchau, tchau. Um beijo e até a próxima.